O objetivo com este presente vídeo é discutirmos a simulação do modelo de motor CC. Então, vou rapidamente mencionar aqui o modelo e depois vermos como simular esse modelo. O circuito de armadura de um motor CC está indicado aqui. Então, tensão de alimentação, estamos chamando de VI, resistência de armadura, indutância de armadura, e aqui temos a parte do motor que gira sob o efeito de um campo magnético que aqui podemos considerar constante. Então, por exemplo, um motor CC a ímãs permanente, coisa do tipo. Então, essa tensão ela tem uma queda resistiva aqui, uma queda indutiva aqui, e essa tensão, que é a força contra-eletromotriz, claro, está associada à velocidade do motor. Então, essas três se opõem à tensão de alimentação da armadura. A aplicação da lei de Kirchhoff a essa malha aparece aqui nessa equação. Então, a queda sobre o resistor, a queda na indutância da armadura e a força contra-eletromotriz tem que ser iguais à tensão de alimentação, que é VI. Essa é uma equação dinâmica. Observe que aqui temos a derivada da corrente de armadura. É uma equação dinâmica, digamos, do aspecto elétrico do motor. Aqui embaixo temos o equivalente, só que ao aspecto mecânico do motor. Então, do lado de cá, é o equivalente à força, massa vezes aceleração, e do lado de cá, o somatório de forças. Só como que se trata de um motor cujo eixo gira, então, em vez de massa, o que se usa é o momento de inércia, a aceleração é a aceleração angular, ou seja, a derivada da velocidade angular, e aqui o que temos são os conjugados, ou os torques. Então, o conjugado do motor, o de fricção e o de carga. Observe que o de fricção e o de carga se opõem ao movimento da máquina, por isso aparecem com sinais negativos. Além disso, essas variáveis estão relacionadas entre si. Aqui temos o seguinte, que a força contra-eletromotriz ela é proporcional à velocidade angular. Esse modelo é um modelo linear, diga-se de passagem. Então, essa proporção aqui, linear, na prática, não é exatamente linear, mas nesse modelo usamos essa aproximação. E o conjugado elétrico, aliás, produzido pela parte elétrica, mas o conjugado é um conjugado mecânico, é também proporcional à corrente de armadura. Estamos dizendo que a fator de proporcionalidade, essa constante, é a mesma, utilizando o mesmo K. Okay? Bem, então, observe, isso significa que essas duas equações, elas não são independentes, elas estão interligadas. A parte elétrica influi a parte mecânica aqui e a parte mecânica influi na parte elétrica de cá. Então, fazendo essas substituições, escrevemos as duas equações dinâmicas aqui, que são na forma de espaço de estados. Então, do lado de cá eu coloco as derivadas das variáveis de estado. Então, as variáveis de estado são corrente de armadura e velocidade angular. Então, as suas respectivas derivadas. E manipulando essas equações, temos essas duas equações de estado e usaremos esses valores de parâmetros para fazer a simulação. Então, começamos com o exemplo em Python. Eu vou utilizar um integrador numérico de range curta, quarta ordem. Vou deixar na descrição do vídeo links para outros vídeos que explicam esse algoritmo, como que ele funciona, quais são os objetivos, de forma que eu não vou gastar muito tempo nisso agora. Basicamente, o que precisamos fazer é, numa função, colocar as equações de estado. As equações de estado estão aqui, ou seja, essas são as equações da imagem anterior. Então, elas estão escritas aqui. Então, a derivada da primeira variável de estado. Então, observe, 1 sobre LA. Então, par 1 é LA. Então, dividido por par 1 é essa parcela aqui.
e as demais seguem essa sequência. Observe VI menos par posição 0, que é o RA, vezes a primeira variável de estado, que é o XI, depois par 2, que é o K, a segunda variável de estado, que é o X1. E a mesma coisa para essa segunda equação. Então, essa função, ela devolve as derivadas das variáveis de estado. A partir dessa informação, o Runge-Kutta se encarrega de, digamos, determinar o próximo valor das variáveis de estado. Okay? Aqui temos a definição das constantes do motor, né? Definição de valores de tempo, intervalo de integração aqui, né? Inicializações aqui, e temos as condições iniciais colocadas aqui. Tá? Então, as condições iniciais são 5 e 20. Lembre que 5 corresponde à condição inicial da primeira variável de estado, que é a corrente, ou seja, a condição inicial 5 amperes, e aqui temos 20 radianos por segundo, a condição inicial da segunda variável de estado, que é a velocidade angular. Ou seja, é nessa condição que o motor começa a simulação, com 5 amperes circulando na armadura e 20 radianos por segundo de rotação do motor. Agora, a simulação será feita da seguinte forma: qual que é o cenário que queremos simular? Nós vamos deixar as condições iniciais acomodarem e só depois de 1 segundo vamos aplicar 15 volts na tensão de armadura e depois, aos 3 segundos, aplicar um conjugado de carga equivalente a 5 vezes 10 a menos 2. Okay? Então, basicamente, o que temos que fazer é alterar a tensão de armadura. Esse vetor me diz como é que a tensão de armadura se comporta ao longo da simulação. Então, eu comecei com ela aqui inicializada em 0, e eu quero que, a partir do instante 1 segundo, ela passe a ser 15 volts. Então, eu preciso procurar qual que é a posição do vetor que corresponde a 1 segundo. Eu faço isso nessa linha. Então, a partir dessa posição até o final do vetor, eu coloco 15. E no caso da carga, o que eu quero? Eu quero a carga começa com 0 e a partir de 3 segundos eu aplico um conjugado de carga nesse valor. Então, eu faço a mesma coisa. Eu procuro qual o índice que corresponde a 3 segundos e a partir desse índice eu aloco 5 vezes 10 a menos 2 de conjugado de carga. Tem um detalhe aqui que é o TF, né, que é a força de fricção, de atrito. Usamos um modelo ad hoc, mas que mais ou menos aparece ali na literatura, que é uma pequena constante vezes a função sinal da variável de estado 1, que é a velocidade, e também essa mesma constante multiplicada pela velocidade. Isso está escrito de uma forma um pouco mais inteligível aqui. Lembrando que essa função sinal, ela retorna o sinal do argumento. Então, o argumento sendo velocidade, para velocidades positivas ele retorna 1, para velocidades negativas retorna menos 1, e se a velocidade for 0, retorna 0. Ou seja, fricção, se a velocidade for nula, não tem fricção, e se houver fricção, então ela aparece sempre se opondo ao movimento do motor. Então, calcula-se o TF aqui, e agora eu tenho tudo que eu preciso para simular o motor. Então, eu chamo o Runge-Kutta aqui, passo as condições, né, o vetor de estado inicial aqui, tensão de armadura, fricção, conjugado de carga, aqui temos um intervalo de integração, o vetor de tempo é os parâmetros do motor. Observe que esse vetor de parâmetros foi definido aqui. Tá? Então, resistência de armadura aparece na posição 0, indutância de armadura na posição 1, essa constante K na posição 2 e, por fim, na posição 3, o momento de inércia.
e fazemos o gráfico. Okay? Então, isso aqui eu colocando para servir como ilustração de como gerar um gráfico com duas escalas diferentes. Então, aqui eu tenho uma escala em amperes, aqui eu tenho outra escala em radianos por segundo. Então, eu consigo ter, em escalas diferentes, mostrar sinais que estão relacionados um ao outro. Então, aqui nós vamos dividir esse período de simulação em 3 períodos que precisamos reconhecer com clareza. O primeiro período é esse daqui, em que basicamente o que ocorre é o sistema se acomoda sob a ação das condições iniciais. A entrada, no caso, são todas nulas, então não tem tensão aplicada à armadura e também não há qualquer conjugado de carga, né? Não tem esse distúrbio. Então a corrente que começou em 5, ela acaba, né, caindo e se acomodando nesse valor em 0, e semelhantemente a velocidade que devia estar alguma coisa em torno de 20, estava em 20, ela desacelera e as duas variáveis de estado se acomodam por volta de logo antes do 1 segundo. Ou seja, nesse momento, estou pronto para começar um ensaio qualquer que seja. E eu decidi fazer um ensaio no qual a gente aplica uma tensão de armadura de 15 volts ao longo desse período todo, sendo que a partir do instante 3 aparece um conjugado de carga. Então, um conjugado de carga maior do que 0, só a partir daqui, e aqui é tensão de armadura também maior do que 0, no caso aí 15 volts. Então, até 3 segundos eu só tenho a tensão sendo aplicada, o motor acelera, vocês estão vendo aqui, acelera em função de um aumento, um pico de corrente, né? Depois, com a força contra-eletromotriz aumentando em função do aumento da velocidade, ele se opõe à circulação de corrente, a corrente se acomoda e chega a um estado estacionário por volta de 3 segundos, quando eu decido colocar um conjugado de carga. Observe que eu não altero a tensão, mas eu ponho carga no eixo, o eixo desacelera, consequentemente a força contra-eletromotriz reduz e, claro, em função disso, há menos oposição à circulação de corrente, corrente aumenta e ela compensa, né? Ela gera mais conjugado, que é o conjugado que a gente precisa para tocar a carga que foi colocada no eixo. Então, basicamente, aqui temos esse tipo de comportamento. Notem que as equações que foram implementadas poderiam ser não lineares sem nenhum problema. A simulação ocorreria ou seria executada da mesma forma. Por fim, exatamente o mesmo em código MATLAB, então a diferença é quase desprezível. Então não vou entrar em detalhes, explicações, nada, deixo aqui registro para aqueles que desejarem ver detalhes da implementação e da sintaxe em MATLAB. Aqui eu vou aproveitar para mencionar duas coisas. Primeiro, aqui eu decidi fazer 2 subgráficos, isso a gente faz utilizando o comando subplot, né? Então fica aí a dica de como fazer isso. E eu vou discutir também a questão de uma estimativa visual, rápida, aproximada da constante de tempo desse motor. Então, observe o seguinte, o teste começou aqui, tá? E nós vamos procurar mais ou menos o instante em que a velocidade, e a corrente também, poderia ser corrente, a velocidade atinge ou fica muito próximo do valor de estado estacionário. O valor de estado estacionário está aqui, né? E só para ter uma conta mais ou menos redonda, observe que por volta do instante 2 segundos, o sistema estava praticamente nesse valor de estado estacionário. Então, esse tempo chamamos de tempo de acomodação. Esse tempo de acomodação, nesse caso, é de 1 segundo, e esse tempo de acomodação é aproximadamente 5 constantes de tempo. Portanto, nesse motor, a constante de tempo é em torno de 0,2 segundos. Isso é, obviamente, aproximado. Okay? Se vocês fizerem uma conta parecida aqui, né, o resultado é o mesmo.